E aí, literários, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que vocês estejam bem também. E hoje a gente vai conversar, gente, sobre Utopia, do Thomas More, um livro bem fininho, né? Um clássico aí da literatura, da filosofia, enfim, vamos bater um papo sobre essa leitura aqui que eu fiz aqui há pouco tempo, tá, pessoal? Então, assim, eu quero começar aqui falando para você sobre essa edição. Eu tenho outros livros ali, tá, da La Fonte, que é tudo assim, são pensadores, né? Então é uma linha assim que eles fizeram de vários pensadores. E eu gosto dessas edições, tá? Capa assim boa, uma orelha legal, folha amarela, grossinha, uma boa fonte. E esse livro aqui e os outros, eles têm assim uma apresentação, tá, gente? Aí tem um prefácio ali, legalzinho, e no final tem vida e obra do autor e as principais obras do autor também. Então eu acho bem interessante, porque a gente já fica sabendo ali um pouquinho mais, né? E eu procurei alguma coisa desse Thomas More aqui, pessoal, eu não encontrei muita coisa, tá? Nos livros que eu tenho, principalmente naquele livro da literatura, o livro da filosofia e tal, eu não encontrei nada dele falando dele e tal. E os vídeos que eu assisti na internet são professores de história elogiando muito essa obra aqui, tá? Mas falando assim, basicamente a mesma coisa dele, que é o seguinte, que tá aqui na orelha que eu vou ler para vocês. Thomas More nasceu em Londres em 1478. Filho de um alto magistrado, recebeu excelente educação desde cedo. O cara era um gênio, pessoal, um mini geninho assim, sabe? Um cara muito erudito. Aos 21 anos já atuava como advogado. 21, gente, o que são os rapazes de 21 anos hoje em dia? São uns jovens ainda, quase adolescentes, né? Pois é. Em sua vida diplomática teve início em 1515, um ano depois publicava o romance filosófico Utopia. Então esse livro aqui é de 1516, tá, gente? Deixa eu ver onde é que tá. Um ano depois publicava Utopia, obra em latim que teve sucesso estrondoso. More se casou 2 vezes e teve 4 filhos. Em 1527, olha só, gente, quem não se lembra dessa treta? Ah, vocês vão lembrar dessa treta sim, olha só. Em 1527, viu sua vida mudar radicalmente quando decidiu tomar uma posição contra o rei Henrique VIII, que pretendia divorciar-se da rainha Catarina de Aragão para se casar com a Ana Bolena. Lembraram, né? Essa treta aí antiga e bem conhecida, né? Foi acusado de alta traição e decapitado em junho de 1535. 4 séculos depois, o Papa Pio XI canonizou Thomas More, transformando-o em santo oficial da Igreja Católica. Então tá, bastante gente acho que se lembrou aí mais ou menos dessa história, né, gente? Pois é. Então vamos lá. Utopia, o que é a utopia? Será o contrário da distopia? Olha, isso daqui me lembrou várias vezes uma distopia, tá, gente? Já vou conversar com vocês sobre isso. O que eu acho engraçado é assim, essas pessoas que defendem as ideias que estão aqui, muita gente diz que essa história aqui, essa obra, foi assim um alicerce para o pensamento de Karl Marx. Sim, essa coisa toda do socialismo e parará, acabar com a propriedade privada, direitos iguais, essa coisa toda. Só que eu vejo as pessoas que eu vi as resenhas e tudo, as pessoas acham isso lindo, maravilhoso, mas se tu for ver e conversar com essas pessoas, gente, muitas delas que defende essa igualdade social e tudo, claro, né, é uma coisa certa, mas muitas delas não fazem uma doação de R$10 para uma ONG qualquer que seja. Quem dirá querer defender a extinção da propriedade privada? Tipo, tu tem aí um sítio, metade do teu sítio vai para a família ali que tá passando necessidade e a metade fica contigo.
Pois é, né? Eu acho engraçado. As pessoas não fazem uma doação de R$ 20, de R$ 5, não dão uma moeda pro mendigo que tá na esquina, mas defendem essas ideias aqui que não, tem que dividir tudo. Pois é. Mas enfim, não vou deixar aqui minha opinião assim muito acerca disso, tá? Eu vou mais lendo aqui pra vocês as marcações que eu fiz, porque eu sou bem contestadora, tá, gente? Geralmente eu vou de encontro ao que alguém tá pensando, tá falando, eu vou questionar, tá, mas por quê? Tá. E se fosse de outra maneira, entendeu? Então, assim, o livro ele é dividido em o livro primeiro e o livro segundo, tá? O livro primeiro, a gente tem aqui o Thomas More, ele se coloca dentro da história. Então, ele tá dentro dessa história, né? É uma ficção, tá, pessoal? Uma ficção. E ele se coloca dentro da história aqui. Então, são amigos que estão conversando, e no livro primeiro, o Thomas More meio que começa a falar da realidade daquela época, né? Ele já faz a gente meio que antipatizar com a monarquia, com a corte, ele já vai assim colocando uma sementinha na cabeça da gente contra a burguesia, porque ele já vai falando ali que tem um monte de gente inútil que vive na corte, que vive só, né, sendo bancado ali pelo dinheiro dos outros, que não produz nada e tal. Parece papo capitalista, né? Mas tudo bem, vamos indo. Então, ele começa, né, a falar esse tipo de coisa e tal, ali a gente já vai, né, vendo mais ou menos como é o pensamento dele, tá? E ele já vai deixando, assim, claro também que deveria ser extinta a propriedade privada, tá? Então, ele tá conversando com mais dois amigos e um deles é o cara que esteve em Utopia, que Utopia é uma ilha, ficção, né? Repito para vocês, mas eles estão lá conversando sobre a realidade da época e esse cara, que é o Rafael, diz para eles, não, eu sei que tá tudo errado aqui, que isso aí tem que mudar e eu conheci o lugar perfeito. E aí começa o livro 2, que é a narrativa do Rafael sobre a utopia, tá? Então no livro primeiro o Thomas More vai colocando essa sementinha na cabeça da gente, vai falando ali daquela realidade, como era, como se, né, as pessoas ali vivessem à custa do dinheiro alheio, que tem um monte de vagabundo na corte e tal, que não deixava de ser realidade também, né, gente? Mas ok. Aí tem aqui o começo do livro 2, eu acho engraçado, porque eu me lembrei do outro livro, acho que é do Voltaire, que tinha uns títulos bem... Cândido Otimista, que tem uns títulos bem engraçados, assim. Então deixa eu achar aqui o do Rafael. Aí tá aqui, ó, uma entrada, né, do outro livro. Discurso do sapientíssimo Rafael Itlodeu sobre a melhor forma de constituição de uma república, pelo ilustre Thomas More, cidadão e visconde de Londres, célebre cidade inglesa. E tem várias notas de rodapé, tá, pessoal? Então começa daí no outro livro o Rafael falando então como é a utopia. Ele diz então que realmente existe esse lugar perfeito, maravilhoso, onde as pessoas vivem felizes e alegres. E aí eu pergunto para vocês gostariam de viver felizes e alegres, contentes? Isso aqui que me lembrou as distopias que a gente lê, tipo Admirável Mundo Novo, onde as pessoas têm que ser felizes a todo custo. Para mim isso não é vida, né, gente? Mas vamos lá. Então, assim, esse Rafael, no livro aqui, segundo, ele começa a falar de tudo como funciona em Utopia. A religião, o casamento, o trabalho, como é o regime judicial deles, tudo ele fala, como é a divisão de alimentos, como é isso, como é aquilo. Vai fazendo um relato, assim, preciso de como essas pessoas vivem na ilha de Utopia, tá bom? Então, assim, eu vou lendo aqui uns pedacinhos para vocês do que eu separei, porque é muita coisa, então, né? Vou lendo, assim, uns trechinhos e vou comentando com vocês. Então, assim, lá
nessa utopia tem a cidade, tem o campo, né? Como uma cidade comum e normal, né, gente? Desculpa, pessoal. Então, assim, lá tem que ser tudo muito igual. Não pode ter diferença. Todos têm que ter as mesmas oportunidades, o que é uma coisa que eu defendo, né? Todas as oportunidades. Mas, assim, isso aqui extrapola. Então, assim, tem as casas no campo, tem as casas na cidade. E aí, todo ano, eles ficam trocando de casa. Não sei, acho que a cada 5 anos, mais ou menos isso, tá? Por exemplo, assim, tem uma família que mora no campo e uma família que mora na cidade. Dali 5 anos eles vão trocar. Mesmo não querendo, eles vão fazer essa troca. Porque todos têm que ter a oportunidade igual, tá? Então, assim, eu não sei onde é que tá a liberdade nisso. Do cidadão de ir e vir, de morar onde ele quiser, de ficar onde ele quiser. Em nome de uma igualdade, tu anula a vontade de uma pessoa. E aqui como se eles fossem livres, né, gente? Fala sério, tem um governo aqui e eles estão debaixo da bota desse governo. Porque isso aqui tem que ser seguido. Tu tem que te mudar. Dali 5 anos, 10 anos, não sei, tu tem que te mudar. Porque tu tem que dar oportunidade para outra pessoa. Pois é. E aí eu já comecei a ver que utopia, eu não gostaria de morar em utopia, tá? Pra mim não ia funcionar, pessoal. Aí aqui fala das roupas, gente, olha isso. Cada família confecciona suas próprias roupas que têm a mesma forma para todos os habitantes da ilha. Diferem somente para distinguir homens de mulheres e solteiros de casados. As roupas seguem um modelo que não variou há séculos. Modelo elegante, bem adaptado aos movimentos do corpo, feito de tal maneira que protege igualmente do frio e do calor. Ah, que legal, eu tenho uma roupa bonita, que é confortável, mas é igual a de todos os outros habitantes. Só difere de homem e mulher e solteiro e casado. Então, assim, tu tem ali a anulação de um indivíduo. Tu não tem personalidade, tu não tem livre-arbítrio nenhum. Tu não pode ser quem tu é, essa é a verdade. Para todo mundo ser igual, todos terem a mesma oportunidade, para não gerar tumulto, não gerar inveja, não gerar isso, não gerar aquilo que são, né, os males, né, do mundo afora, digamos assim. Isso aqui é o comunismo, né, gente? Igualdade desse jeito é comunismo. Então tá. Que mais aqui que eu separei? Coloquei aqui uma observação que é o governo, na verdade, interferindo em tudo, né, gente? Não sei se para vocês vale a pena viver assim, tá? Deixa eu ver o que mais eu separei. Eu, como gosto muito de liberdade e da minha individualidade, para mim não ia servir. Acho que a gente tem que ajudar as pessoas do jeito que a gente puder, com certeza. Doações, enfim, trabalho voluntário, brigar por direitos iguais, oportunidades iguais, mas não dessa forma aqui que tu anule quem tu é, né, gente? Não, também não. Então aqui eu separei, o que mais que eu separei aqui? E sobre a população, gente, olha isso. Nenhuma cidade deve deixar diminuir excessivamente sua população, nem permitir que se torne superpovoada. Procura-se, pois, evitar que uma família tenha menos de 10 ou mais de 16 membros adultos. O número de filhos não é limitado. Não, tu pode ter quantos filhos tu quiser. Estas normas são facilmente observadas, porque quando uma família cresce, tu pode ter filho, tá? Tu pode ter 20 filhos se tu quiser. Mas quando uma família cresce além da medida, o excedente é colocado entre as famílias menos numerosas. Só rindo, gente, pelo amor de Deus, tu pode ter 500 filhos, tá? Mas chegou naquele número, teus filhos vão ser doados para uma família que tu nunca viu na vida. Pois é.
Não sei se alguém concorda com isso, gente. Deixem nos comentários aí o que vocês acham disso tudo. É como eu falei, né? As resenhas que eu assisti são os professores de história, 90% falando disso daqui. Acho muito lindo, muito legal essas ideias aqui, mas não sei se eles pararam para pensar mesmo e se colocaram aqui morando nesse lugar. Eu acho que não. Como eu disse, são aquelas pessoas que não doam nem 20 reais para uma ONG, né? O que mais aqui? Tem umas coisas que faz sentido que eu concordo, tá, gente? Então, assim, tem um pensamento aqui que eu achei interessante, ó. De fato, os utopianos se espantam a ver que o mortal possa se comprazer tanto com um brilho incerto de uma pequena pedra, quando pode contemplar as estrelas e o sol. Admiram-se ao saber que existe gente tão insensata que se considera como que enobrecida por vestir um traje de lã mais fina. No final das contas, por mais fino que seja o fio, a lã esteve anteriormente nas costas de um carneiro e jamais deixará de ser lã de um carneiro. Então, concordo com isso daqui, eu concordo. Que seria nossa ostentação, né, gente? Que hoje em dia extrapolou qualquer limite, né? Ostentação, consumismo exacerbado, enfim, né, gente? Eu acho que não precisa ser 880, não precisa ser utopia, mas também não precisa ser essa loucura que a gente vive hoje em dia. Acho que dá pra gente ter ali um meio termo, né? Tá, pessoal? É mais ou menos isso, então. E tem um detalhe aqui, pra finalizar mesmo agora. Ele, né, esse Rafael, então, visitou Utopia, esse lugar maravilhoso aí, né, concebido, então, aqui pelas ideias do Thomas More. Só que tem um detalhe, lá existe escravidão. Sim, em Utopia existe escravidão. Ah, pois é, tem escravos lá, né? Várias pessoas não são negros escravos, são de outras raças, brancos, amarelos, negros, enfim, mas sim existem escravos. Ele fala que como é que funciona esse regime de escravatura lá, mas existe. Então eu acho que num livro que era para ser utópico, o Thomas deveria ter imaginado o fim da escravidão, né, gente? No mínimo, pelo menos, tá? É isso aí então, tá, pessoal? Esse livro aqui, bem fininho. E vou falar pra vocês assim, não gostei muito. Achei um livro meio chatinho, sabe? É muito relato sobre como tudo funciona lá. Então, pra mim, eu só terminei porque ele é fininho realmente. Mas, assim, não é uma história que tenha me atraído, assim, e tenha me gerado grandes pensamentos. Na verdade, isso aqui tudo a gente já sabe, quem estuda um pouquinho, quem pensa um pouquinho, né, gente? Enfim, tá? Fica aí a dica, então, de quem quiser, né? Eu acho que ficou bem mais detalhado aí do que as outras resenhas que vocês vão encontrar pelo YouTube. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!